Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando por aqui agora, eu sou a professora Eveline Santos e nessa aula nós vamos falar sobre os métodos de separação das misturas. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu queria te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e assim ficar sabendo de tudo que a gente posta por aqui. Bom, os diferentes materiais que encontramos ao nosso redor são compostos por misturas formadas por diferentes substâncias. E essas substâncias podem ser separadas por diferentes processos. Esses processos são muito utilizados nas indústrias para a produção de diferentes compostos, como sal de cozinha e até mesmo os derivados de petróleo. Mas também utilizamos esses processos no nosso dia a dia, quando peneiramos o trigo para preparar um bolo ou coamos o café pela manhã. Dependendo do tipo de mistura, são utilizados diferentes métodos para separá-las. Os métodos para separar as misturas heterogêneas são os mais fáceis de serem realizados, pois nesse tipo de mistura é possível distinguir as fases que a compõem. Já os métodos de separação de misturas homogêneas são mais complexos, uma vez que esse tipo de mistura só apresenta uma fase. Bom, os principais métodos de separação de misturas heterogêneas são a decantação, a filtração simples, a catação, a peneiração e a ventilação. A decantação separa as misturas heterogêneas, sólido-líquido ou líquido-líquido, levando em consideração a diferença de densidade. A densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. Assim, nesse tipo de separação, o material mais denso fica na parte inferior e o menos denso fica na parte superior. E isso ocorre ao longo do tempo através de um processo conhecido como sedimentação. Por exemplo, ao misturar água e areia num copo e formar uma mistura líquido-sólido, após algum tempo a areia, que é mais densa, se depositará no fundo do copo devido à ação da gravidade terrestre. E a água, que é menos densa, ficará ocupando a parte superior do copo. Assim, após a sedimentação estar completa, a água pode ser separada da areia ao ser despejada com cuidado em outro copo, com o auxílio de um bastão de vidro, por exemplo. O processo de decantação é muito utilizado em uma das etapas de tratamento de esgoto nas estações de tratamento. Nesse caso, o esgoto é colocado em tanque de decantação, onde as partículas sólidas sedimentam no fundo e a água que fica na parte de cima é direcionada para as demais fases de tratamento. Para a decantação de misturas líquido-líquido, como a água e óleo, utiliza-se um funil de separação contendo uma espécie de torneirinha no fundo. Esse funil permite que o líquido mais denso, nesse caso a água, fique depositado no fundo do funil e seja separado do óleo ao abrir a torneira do funil e permitir o escoamento apenas da água. Outro método de separação de misturas heterogêneas é a filtração simples. Nela, uma mistura sólido-líquido é despejada num funil contendo um filtro. Esse filtro contém poros que permite a passagem do líquido e tudo que está diluído nele, mas retém a fração sólida. Esse tipo de filtragem é feita em praticamente todas as casas de manhã cedo, quando passamos aquele cafezinho para começar o dia. Mas a filtragem simples também pode separar misturas sólido-gás. Quando usamos o aspirador de pó, por exemplo, o filtro retém as partículas de poeira e o ar passa pelos seus poros. Mas não acabou ainda não. Outro método de separação de misturas heterogêneas é a catação, que é a separação manual dos componentes que apresentam tamanhos, formas ou cores diferentes. Esse método é muito utilizado nas cooperativas de reciclagem, onde resíduos como plástico, papel e vidro são separados para depois serem processados. Mas também usamos muito esse método no nosso dia a dia, quando, por exemplo, catamos as pedras e outros grãos que podem vir misturados ao feijão para só depois cozinhá-lo.
A peneiração é outro método de separação de misturas heterogêneas. Nesse caso, utiliza-se peneiras com diferentes espessuras de malhas, dependendo do tamanho dos materiais a serem separados. Elas podem ser utilizadas para a separação de sólidos de tamanhos diferentes, como quando o pedreiro peneira a areia para fazer uma massa, ou para separar sólidos de um meio líquido, quando peneiramos um suco para remover as sementes, por exemplo. Por fim, o último principal método de separação de misturas heterogêneas é a ventilação, na qual misturas sólido-sólido apresentam aí um dos seus componentes mais denso do que o outro. Nesse caso, o material menos denso fica suspenso com mais facilidade e é removido por uma corrente de ar. Esse método é muito utilizado, por exemplo, para a separação de grãos e suas cascas. Já os principais métodos de separação de misturas homogêneas são a evaporação, a destilação simples e a destilação fracionada. A evaporação é o método mais simples dos três e ela consiste em deixar uma mistura sólido-líquido numa fonte de calor para que o solvente evapore, deixando o soluto para trás. Nesse caso, o líquido é perdido para o ambiente e o soluto se acumula. Esse processo é muito utilizado na obtenção de sal que ocorre nas salinas. As salinas são grandes tanques rasos, preenchidos com água do mar, que fica exposta à luz solar e ao vento. Nelas, a água então evapora aos poucos e os sais que estão dissolvidos ficam nos tanques. Outro método de separação de misturas homogêneas é a destilação simples. Nela, a água não se perde para o ambiente, mas sim fica preservada. Esse método é muito utilizado para a obtenção de água pura, sem substâncias dissolvidas nela, chamada de água destilada, que é muito utilizada em laboratórios para o preparo posterior de soluções e na produção de medicamentos, por exemplo. Por fim, o último principal método de separação de misturas homogêneas é a destilação fracionada. Nela, ocorre a separação de uma mistura líquido-líquido em seus componentes que apresentam diferentes pontos de ebulição através de uma coluna de fracionamento. Esse método é muito utilizado, por exemplo, na indústria para separar os derivados do petróleo como a gasolina. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os métodos de separação de misturas. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários que eu logo te respondo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até a próxima aula.